Olá, boa noite. O ponto de vista desta semana vai falar de carnaval. E não é qualquer carnaval, não. É o Carnaval de Olinda, um dos mais conhecidos do país. Aqui conosco, o secretário de Cultura de Olinda, Luiz Adolfo. Ele próprio é uma figura que tem história nesse carnaval, como um dos principais nomes do clube carnavalesco O Homem da Meia-Noite. Luiz Adolfo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. É um prazer muito grande estar aqui na tribuna, estar reencontrando você novamente depois de tanto tempo, né? Prazer muito grande estar aqui. Prazer é nosso. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: você agora é secretário de Cultura, né, como eu falei, e foi escolhido pela prefeita Mirella Almeida. Quando se pensa na cultura em Olinda, é impossível não pensar no carnaval. Eu acho até que o sucesso do secretário de Cultura passa muito pelo desempenho dele no carnaval, não é verdade? Então, dito isto, o que é que podemos esperar do Carnaval de Olinda 2025? Fernando, assim, um carnaval, acima de tudo, que pensa na valorização da cultura popular, né? Daqueles que construíram a nossa história ao longo do tempo. Então, assim, a gente está trazendo várias novidades de valorização dos nossos passistas, de tentativa de trazer as brincadeiras culturais de volta, que passaram muito tempo longe do carnaval, né? A gente não vê na cidade mais o urso, a gente não vê mais o cavalo marinho, a gente não vê mais o alaúça, vários elementos que faziam parte da rotina dos olindenses, que foi a partir deles que o Carnaval de Olinda se tornou tão grande como é. E a gente está nessa perspectiva de trazer esses elementos de volta. A gente está trazendo também um intercâmbio cultural, que é algo muito forte. Já vamos receber agora essa semana caboclos de lança de Nazaré da Mata, iremos para Nazaré depois, estaremos recebendo os caiporas, os cangaceiros de Pesqueira, e no dia 22 estaremos indo visitar a Pesqueira também, fazendo esse intercâmbio não só de alegria, mas de trocas de experiência. Estamos levando os mestres nossos de Olinda e estamos trazendo mestres para a nossa cidade. Então, eu acho que o resgate dessa cultura popular, de raiz, dessas brincadeiras populares, é o principal norte desse início da nossa gestão. Qual o tema do Carnaval de Olinda esse ano e quem são os homenageados? O tema é Todos Juntos numa Só Alegria, né? A tentativa de unir, de trazer harmonia em todos os segmentos da nossa cidade. Os homenageados são o maestro Carlos, né, músico, né? Ele conduz a Orquestra do Homem da Meia-Noite há mais de 30 anos e tantas outras orquestras do Carnaval. E Roberta Pessoa, em memória, né, do grupo Samba Sou Delas. Além disso, a gente criou o título História Viva, que a gente está trazendo como homenagem o Gilberto Sobral, ex-secretário de Cultura da cidade. Gilberto Sobral, que faleceu agora, em dezembro. Faleceu recentemente, uma pessoa muito conceituada na cidade, com muita história. E o líder espiritual, Tatá Raminho de Oxóssi, que foi responsável durante muito tempo pela lavagem da escadaria do Bonfim. Luiz Adolfo, você foi por muito tempo presidente do Homem da Meia-Noite, né? Acho que mais de 20 anos. 22 anos. 22 anos. E agora é secretário de Cultura de Olinda. Para ser secretário, você teve que se afastar do Homem da Meia-Noite. Como é que está sendo essa experiência para você, depois de tantos anos à frente do Calunga, agora ser secretário e ter que acompanhar o Homem da Meia-Noite meio que de longe? Fernando, eu costumo dizer que eu tenho 3 pilares na minha vida que foram muito importantes ao longo da minha trajetória. Minha família, né, que é em primeiro lugar, a minha profissão de professor, que eu ainda exerço, e o Homem da Meia-Noite, né? São os 3 pilares que norteiam a minha história de vida. E se afastar de 2 pilares tão importantes como o Homem da Meia-Noite e os meus alunos, né, é algo que não é fácil. A gente está com algumas imagens aí, ó, do desfile do Homem da Meia-Noite. Que lindo, né? Terra Indígena foi o tema do ano passado, emocionante, né? Ver isso, ver essa paixão popular avassaladora é algo muito emocionante, muito precioso, né? E que eu participei desse período durante 22 anos da minha vida, mais 11 do meu pai. Você continua como presidente emérito ou não? Não, a gente teve um afastamento provisório, né? Minha gestão ela ainda existe até novembro de 2026. E nesse período eu posso voltar caso eu me ausente da secretaria. Caso não, em 2026 haverá uma eleição. Hoje temos um presidente provisório, que era o meu vice, que assumiu, Adilson Corrêa.
E aí, caso eu volte até novembro do ano que vem, eu posso reassumir. Caso contrário, vai ter uma nova eleição e será eleito um novo presidente. Muito bem. Qual o impacto econômico, qual o impacto do carnaval na economia de Olinda? Ele traz muito dinheiro para a cidade, movimenta a economia, até a economia informal, né? Qual o impacto? Vocês têm uma medição disso aí? Uma estimativa muito grande, né? Olinda está sendo esperado mais de 4 milhões de pessoas. Né? Isso deve gerar uma economia de 400 milhões, né, de reais. Injetados na economia da cidade. Né? Então, é algo extremamente grandioso. Os nossos hotéis e pousadas já estão praticamente lotados, né, nesse período. 98% é esperado. Eu acredito que vai chegar a 100%. Né? Então, assim, é muito forte. O Carnaval de Olinda é muito forte em todos os segmentos. Seja cultural, seja de emoção, afetivo e financeiro não deixa de ser também. É algo muito forte. Como é que as pessoas vão ter acesso à programação do Carnaval? Ela vai estar disponível na internet, a pessoa vai poder saber por algum aplicativo? Como é que o folião vai saber, por exemplo, quais são os polos de animação da cidade, onde ele vai poder brincar o Carnaval? Sim, no principal site da Prefeitura, tá certo, será divulgado todos os segmentos, tanto de polos quanto de cortejos, né? Os polos estão praticamente todos fechados. A gente está com umas pequenas adequações ainda a fazer, porque muitos artistas, né? A gente tem que realmente pensar com muito carinho essa questão dos polos, mas em breve será tudo divulgado. Já está sendo divulgado algumas coisas na nossa coletiva de imprensa. Tivemos a primeira, né? Que foi o tema, foi toda a estrutura. Na segunda já foi os homenageados. Teremos a terceira coletiva, provavelmente 3 a 4 dias antes do Carnaval, mas antes o site da Prefeitura já vai estar lançando todas as informações necessárias para o folião. Desde que virou o ano, quase todo fim de semana tem alguma prévia aí em Olinda, né? Algum bloco que sai, alguma coisa. Infelizmente, a gente tem tido problemas também de falta de segurança, de gente que vai para brigar. O que é que a Prefeitura está fazendo para tentar dar mais segurança para que as pessoas possam brincar o Carnaval com tranquilidade em Olinda? Eu costumo dizer que essas prévias elas já existem desde o mês de setembro, né? E aí vem se prolongando. A cada ano parece que o olindense quer brincar mais Carnaval. Isso é muito bom, mas isso exige de nós uma atenção muito especial, né? Então, assim, toda quarta-feira existe uma reunião do comitê do Carnaval de Olinda, onde todos os segmentos, todas as secretarias, junto com a Polícia Militar de Pernambuco, se reúnem, junto com a Guarda Municipal da cidade, para tratar as prévias, né? O que antecede o nosso Carnaval, né? Então, essa construção está sendo feita a cada semana, é discutida, a Secretaria de Cultura faz um dossiê, um calendário e tem reuniões com os segmentos culturais que saem às ruas também para articular certas questões de horário, né? De por onde eles vão, em que rua eles vão se concentrar, né? O percurso do desfile de cada um. Então, Quando tem essas confusões, preocupam vocês? Porque chega o turista, né? A gente mostrou essa semana um casal de turistas ali curtindo as ladeiras de Olinda, as ruas históricas. De repente foram assaltados, esse casal, né? E agora, sempre as brigas que acontecem também. É uma preocupação da Prefeitura tentar diminuir isso, enfrentar essa violência? Sim, a preocupação existe, né? Daí essa articulação permanente que a gente tem. Já tivemos encontros agora com o governo do estado também, com a questão da segurança pública, mas eu acredito que o foco maior é a questão social, né? Eu acho que a gestão pública, a gestão de Mirella pensa muito no futuro, em tentar diminuir essa violência através de projetos sociais, inclusive trazendo a cultura e o patrimônio para dentro das escolas, que é um dos nossos projetos no futuro, né? Para fazer com que a criança de hoje, daqui a 10 anos, possa amar verdadeiramente o seu patrimônio e não pichar, por exemplo. A criança de hoje possa, daqui a 10 anos, claro que é a longo prazo, mas é uma perspectiva de tentar alterar essa questão da segurança, né? Tentar diminuir essa questão da violência, né? Como é que tem sido a relação da Prefeitura de Olinda com o governo do estado para tentar reforçar a segurança?
A Polícia Militar está presente, vai estar mais presente durante o Carnaval. Como é que tem sido essa negociação de vocês com o governo do Estado? A relação é a melhor possível, né? Uma relação muito tranquila, né? Em reuniões permanentes sendo discutida essa questão da segurança e, com certeza, durante o Carnaval, o efetivo vai estar muito maior, dando segurança aos foliões que estarão na cidade. A gente está vendo essa imagem aí agora, enquanto você está falando. Olha só quanta gente nas ruas e ladeiras de Olinda. É essa imagem, não é, que a gente quer ver sempre repetida e lembrada quando se fala do Carnaval de Olinda, não é, Luiz Adolfo? Com certeza, né? Até chegar ao Carnaval, a gente deve ter ainda várias prévias importantes, como é que a Secretaria de Cultura está se preparando para essas prévias? A gente sabe que tem prévia do boneco gigante, prévia de... né? Como é que vocês se preparam para essas prévias? O Carnaval está bem próximo já, Isso, né? Estamos assim acredito, 3 semanas, né? 3 finais de semana do Carnaval. Então, assim, existe essa preocupação, mas não apenas essa preocupação, né? Existem várias preocupações. Então, a gente está dividindo a Secretaria em vários segmentos, né? As pessoas que atuam mais porque não é só a Polícia Militar, não é só as outras secretarias. Nós temos todos os finais de semana pessoas ligadas à Secretaria de Cultura que estão nas ladeiras, estão nas ruas, fiscalizando tudo, olhando tudo, fotografando, né? Trazendo elementos para que a gente possa discutir cada vez mais a tentativa de dar uma segurança maior à cidade. Mas não uma segurança maior só, apenas, mas também entender melhor os nossos segmentos culturais, que a cada ano se transformam, né? Algumas pessoas dizem que cultura não se transforma. Cultura se transforma, né? A gente vive hoje em Olinda alguns impasses, né? Entre patrimônio, entre moradores, entre cultura, entre pessoas que levam sons para as ruas, né? Que incomodam os moradores. Então, é uma construção delicada, que, na minha visão, só o diálogo e a construção coletiva pode transformar a vida das pessoas. Então, a gente já começou esse período de diálogo, a gente recebeu mais de 50 segmentos culturais em nossa secretaria durante 7 dias, discutindo e com a promessa de pós-carnaval a gente voltar a essas discussões e tentar realizar um planejamento contínuo até o carnaval do próximo ano, porque o carnaval de Olinda ele é tão gigante que não dá para você fazer um carnaval e passar 6 meses para pensar no outro carnaval. Então, isso é uma visão que a gente tem, essa questão do diálogo com a sociedade cultural, o diálogo com a sociedade patrimonial da cidade, para que a gente possa, com diálogo e com a construção coletiva, ouvindo as pessoas, ouvindo todos os segmentos, construir uma história melhor para a cidade. Agora, eu soube que o cortejo de abertura do Carnaval vai ter 500 passistas. Como é que vai ser essa abertura? Qual o dia? Acho que é do dia 27, dia né? 27, dia 27. Como é que vai ser essa abertura com 500 passistas? O que é que vocês estão planejando? Eu costumo dizer, Fernando, que vai ser uma abertura histórica, né? Porque há muitos anos a gente ouve as pessoas na rua falando, né? Eu nasci no Recife, mas eu cheguei em Olinda com 1 ano de idade. Então, eu cresci no Largo do Amparo, que é um dos principais focos de animação da cidade. E sempre foi muito cobrado. Onde é que estão os nossos passistas? Por que eles não aparecem no nosso carnaval como deveriam aparecer? Então, no primeiro ano, em 30 dias, a gente traz uma abertura de carnaval com mais de 500 passistas, todos os grupos de passistas da cidade, com 3 das principais orquestras de frevo da cidade conduzindo esse cortejo, né? E onde haverá um encontro na Praça de São Pedro, poucos metros do palco, com os patrimônios vivos de Pernambuco. Elefante, Pitombeira, Homem da Meia-Noite, Vassourinha e Cariri. E esse grupo seguirá até o palco principal da cidade, o Palco do Carmo, e fará a grande abertura do Carnaval, né? Então, assim, um momento histórico e, acima de tudo, de muita valorização da nossa cultura popular, que é isso o nosso foco, é essa a nossa bandeira. Com certeza vai ser muito bonito. Luiz Adolfo, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você que está assistindo aí, não saia daí, a gente volta já. Ponto de Vista está de volta, recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, o secretário de Cultura de Olinda, Luiz Adolfo. Olinda, Luiz Adolfo, tem já os seus tradicionais, né, personagens, digamos assim, do Carnaval.
são os desfiles dos blocos, né? Vassourinhas, pitombeiras, elefante, os bonecos gigantes, o próprio Homem da Meia-Noite, a Mulher do Dia, Cariri, né? O Acho é Pouco, que é um bloco já bem tradicional também. Que tipo de apoio essas agremiações todas recebem hoje da Prefeitura de Olinda? Fernando, o que eu posso te falar é que algumas delas nos procuram pedindo apoio, outras não. Outras têm sua identidade própria e saem às ruas da cidade, né, sem o apoio da Prefeitura. Isso acontece na cidade também. A grande maioria nos procuram, né? E a gente tem, todos os anos, o apoio de apresentações culturais para a maioria delas, né? Esse segmento que você disse aí, que é um segmento de muita tradição, de muita história, né? Normalmente elas têm várias apresentações, né? Por exemplo, a Pitombeira dos Quatro Cantos vai estar na abertura do Carnaval, vai estar no cortejo dela, vai estar em outras apresentações, se eu não me engano, 3 a 4, como várias outras que você falou aí, com o apoio da Prefeitura, né? A nível de apresentações artísticas, né? Existe um cachê que é determinado para essas agremiações, mas o foco nosso é a cultura como um todo, né? É buscar nos elementos daquelas brincadeiras populares algo que a gente possa apoiar e trazer de volta para a nossa cultura, né? E ir atrás, e naqueles elementos que não fazem nem parte da comunidade do sítio histórico, mas que estão na Ilha do Maruim, que estão em Peixinhos, né? Que estão em outros locais da cidade, que precisam que a gente tenha um olhar para essas pessoas que fazem cultura também dentro da nossa cidade. Então, nossa preocupação é construir, né, algo que venha no futuro, né, trazer uma cultura que possa ser uma cultura até itinerante. A gente, durante o ano, possibilitar que alguns lugares da cidade que não têm esse privilégio do sítio histórico, poder se aproximar mais da nossa cultura. A gente sabe que Olinda tem muitos blocos de carnaval, né? Todo mundo, quando vai ver a programação do Carnaval de Olinda, tem vários blocos saindo e parece que a cada ano surgem novos blocos. Sim. A Prefeitura controla isso de algum modo? Dá para controlar? Ou é uma coisa que acontece espontaneamente e a Prefeitura depois só fica sabendo que existem mais alguns blocos? Olinda é criatividade em reverência desde do nascimento do nosso carnaval, né? Só vou lhe dar um exemplo, no período agora das prévias, o que é que acontece? A gente faz um mapeamento, a gente identifica 7 agremiações que vão sair, mas quando a gente chega no sábado e no domingo, a gente vê que saiu 15, 20, né? É uma coisa que surge nos becos, nas ladeiras da cidade, né? Isso é que torna o Carnaval de Olinda tão diferenciado, né? Tão especial. Porque ele nasce dentro das casas, dentro das famílias do sítio histórico, que de repente criam algum elemento que diga, não, vamos para a rua com orquestra de frevo ou com simples batuque, porque eu costumo dizer que o olindense, se bater no tambor, qualquer tambor, ele sai à rua para dançar, né? Então, a característica do olindense é essa alegria, né? Essa criatividade. Então, é difícil isso ser feito, mas a gente pretende, num futuro bem próximo, eu acho que esse ano ainda, pós-carnaval, começar a sentar com mais tranquilidade, afinal de contas a gente está na cadeira há 30 dias, né? E conseguir fazer um cadastramento mais profundo da nossa cultura, né? A nível de valorização, a nível de história e a nível de tradição também. Você falou aí que os hotéis estão com cerca de 90% já da ocupação já garantida para o Carnaval. Vocês têm ideia de quantos turistas Olinda vai receber no Carnaval? E que tipo de apoio está sendo dado para esse turista? Há alguma melhoria nesse sentido, em termos de mais apoio, mais orientação, mais informação para o turista? Na verdade, é 98% de ocupação. 98%? Assim, se pensa muito nisso, na recepção dos turistas, né? A gente tem a Secretaria de Turismo, que está desenvolvendo projetos especiais pensando nesse acolhimento ao turista, que é fundamental, né? A gente precisa acolher o turista para que ele volte. Exatamente. A gente não pode... E a gente pede, né? Aproveitando aqui a audiência do seu programa, para todos... Não precisa nem pedir, porque eu acho que o olindense sempre foi muito acolhedor, né? Mas eu acho que a gente precisa abraçar o turista com muito carinho, receber, né? Bem, né? Muito bem, né? Muito bem. Eu costumo dizer que eu cresci num período da minha história que a gente abria as portas, as pessoas almoçavam nas nossas casas, a gente recebia... De um tempo para cá, devido à questão da violência, isso diminuiu bastante, né? Mas que o olindense abra as portas para o turista, mas a Secretaria de Cultura, com certeza,
está pensando em novas possibilidades, está construindo novas possibilidades de receber bem esse turista. Luiz Adolfo, que tipo de apoio a prefeitura pode dar para os artistas mesmo de Olinda? A gente todo ano, sobretudo, muitas vezes até depois do carnaval, a gente recebe queixas de apoios que eram esperados por parte da prefeitura, apoio financeiro também, e que esse apoio não chegou. Que tipo de apoio está sendo pensado para o artista popular, aquele artista que batalha às vezes o ano todo para conseguir sair no carnaval? É uma ótima pergunta, né? Eu acho que é uma construção histórica que a gente está começando esse ano. São 30 dias de cadeira, né? Não é desculpa, mas é um momento ainda de reflexão profunda, de busca de um entendimento maior desse nosso carnaval. Os problemas, eles existem, eles estão tentando ser resolvidos, né? A gente pretende resolver as questões que ficaram pendentes dos últimos carnavais em breve, né? E, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, Fernando, porque, assim, a procura é muito grande. Por exemplo, hoje nós temos 6 a 7 palcos na cidade, né? Mas a quantidade de artistas que buscam esse palco, ela é enorme, né? Então, a gente tem que pensar num tempo breve, né? Acredito que após o carnaval, algumas possibilidades de acolher melhor os nossos artistas. Existe uma necessidade para isso, né? Mas os nossos palcos não seriam suficientes. A gente tem que buscar estratégias que a gente possa acolher, principalmente aqueles artistas que não têm uma projeção tão grande e que precisam da gente, né? Então, as ideias eu tenho certeza que vão brotar nos próximos meses e a gente vai conseguir algo diferenciado nos próximos anos. Com relação ao vendedor ambulante, a economia informal, aquela pessoa que já foi até se cadastrar, né, na prefeitura para vender, isso já foi resolvido? Tá tudo acertado? Quantas pessoas vão trabalhar no carnaval? Que tipo de apoio eles receberam? Eu sei que foi necessário fazer um cadastramento. Sim. Esse cadastramento já foi feito? Funcionou bem? Sim, como é que foi? Esse cadastramento está sendo realizado, né? Eu costumo dizer que esse planejamento contínuo que eu falo tanto, ele é extremamente necessário, porque cada ano que se passa a gente tem os mesmos problemas, né? Então a gente está pensando numa visão diferenciada. Quem faz esse cadastramento são outras secretarias, a gente não chama nem de ambulante mais, são de empreendedores. Pequenos, né? Empreendedores. Exatamente, né? Que a gente dá o nome, né? E a gente precisa a cada ano construir uma história diferente para essas pessoas, né? Principalmente a nível de valorização desses segmentos. Isso vai ser construído com certeza e já está sendo construído de alguma forma. Então, o cadastramento está sendo feito, mas a gente precisa a cada ano pensar em projetos inovadores que possam valorizar e acolher melhor essas pessoas. São pessoas que precisam de muito acolhimento, de muita orientação, né? Para isso, o próprio patrocínio do Carnaval, ele dá cursos na Secretaria de Planejamento em relação a preparar melhor essas pessoas. Mas eu acredito que muito ainda há de ser feito. A gente precisa construir uma história diferente em Olinda e é com esse intuito que a gente chegou lá, é com essa proposta que a gente chegou lá. Foi assim que a prefeita acreditou no nosso nome e a gente com certeza vai buscar soluções breves para que a gente possa amenizar essas questões que ainda precisam de algum norte mais especial. Secretário, o que é que está sendo pensado com relação a um carnaval mais sustentável, com relação ao grande volume de lixo que a gente sabe que sempre fica nas ruas, né? E isso está sendo pensado também de que forma a Prefeitura de Olinda está se mobilizando para dar conta de recolher o lixo de uma noite para outra, não sei que horas é feita essa coleta desse lixo durante o carnaval, se o senhor puder explicar um pouquinho. É outra questão extremamente desafiadora, né? Eu costumo dizer que a humanidade chegou num ponto, né, que a educação é tudo na nossa vida, né? Eu tenho um filho, por exemplo, só vou dar um pequeno exemplo, que tem um comércio na cidade. E um comércio pequeno, nada muito especial, e quando acaba, nos finais de semana, ele colocava o lixo na rua, de madrugada. E quando eu acordava de manhã, o lixo estava todo espalhado pela cidade. A questão dos catadores que vêm, que alguns ainda desamarram o nó, outros rasgam o saco, né? E aí eu disse a meu filho, vamos deixar o lixo na sala de casa,
Quando for de manhã, às 5 horas da manhã, a gente coloca na rua, porque aí o carro de lixo vai passar e vai levar o lixo, né? É uma questão delicadíssima, essa questão. Tem relação direta com a questão da educação das pessoas, né? É um desafio porque o ser humano construiu, infelizmente, uma sociedade extremamente individualista, não se pensa muito no coletivo, né? E a gente tem que construir uma visão diferenciada em relação a isso. Mas a limpeza está sendo feita, né? Quem observa, quem mora na cidade, deve perceber que... Mas a limpeza tem que funcionar muito melhor nos dias de carnaval, né? Sim. Por conta da multidão que vai estar na cidade. Vai existir um investimento muito maior, né? Por exemplo, a gente está trazendo agora 150 refletores, a gente está trazendo... Eu acredito que mais... É porque tem coisas ligadas a outras secretarias. Mas, por exemplo, a gente deve estar trazendo quase 200 tonéis de lixo para serem espalhados pela rua, para o lixo não ficar espalhado. Então, tudo isso está sendo discutido e construído, né? Eu acho que durante o Carnaval a gente vai ter uma estrutura que vai tentar amenizar esses problemas, né? Porque são problemas reais que existem e que a cada ano a gente precisa discutir, construir uma nova história para que um dia a gente possa estar aqui conversando, né? Falando apenas de cultura e não dos problemas da cidade. Mas eu acredito muito que a gestão da prefeita Mirella vai construir essa nova história. Luiz Adolfo, qual o maior apoio que a prefeitura recebe do governo do estado, por exemplo, para o Carnaval? A Impetu participa muito, a Fundarp. Como é a relação em termos de governo do estado com a prefeitura durante o Carnaval? A relação é a melhor possível, né? A relação entre o governo do estado e a cidade. Mas quando você fala o melhor possível, é o que exatamente? Por exemplo, o apoio aos nossos palcos, aos nossos artistas, né? Está sendo dado um apoio da Fundarp muito grande em relação a isso, né? A gente discute permanentemente com a Fundarp, né? E está sendo dado um apoio significativo aos nossos palcos. O governo do estado tem participado de forma decisiva na construção do nosso Carnaval. Vão ser quantos palcos durante os 5, 6 dias de folia em Olinda? Eu acredito que em torno de 6 a 7 palcos, né? Que são importantíssimos, né? Que abrigam os nossos artistas, mas volto a dizer que a nossa intenção é fazer do nosso carnaval de rua, né? Que o nosso carnaval de rua volte a ter aquela alegria, aquelas brincadeiras que norteiam a nossa história, que fizeram o Carnaval de Olinda ser tão especial. Então, daremos apoio a todos os segmentos, mas a nossa bandeira é a cultura popular, é o Carnaval de rua, é aquilo que brota das famílias, que saem das casas das pessoas, que faz com que as pessoas se emocionem. Vou dar um exemplo para você, Fernando. Pela minha experiência há 22 anos no Homem da Meia-Noite, quando o Homem da Meia-Noite sai, você vê senhoras, senhores chorando, você vê crianças chorando, né? Essa história, essa emoção, né? Que a cultura popular traz na vida das pessoas. Eu acho que é o nosso principal diamante que tem que ser cuidado e valorizado a cada dia. Muito bem, Luiz Adolfo, estamos chegando ao final da entrevista. Agradeço muito a sua participação aqui, a sua vinda aqui à TV Tribuna e desejo já um grande carnaval para você. Bom carnaval e obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer estar aqui com vocês e que a gente consiga construir um carnaval lindo a cada ano que estejamos à frente da Secretaria de Cultura. Muito bem. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado também por sua audiência e sua companhia. A gente volta na semana que vem.